E eles disseram, não. Vamos cientificamente mostrar que isso é história, isso é memória. Então, vamos mostrar que hoje, muita coisa uma vez combinou para poder esse conceito dele. Essa consolidação dos conceitos. E aqui ele diz, que acha que assim, mas cemitério é tudo isso. Cemitério só é tudo isso. Em termos de lugar de memória. Ali tem várias histórias que passaram e fizeram história. O turismo em cemitério tem como foco principal a exploração do patrimônio artístico e arquitetônico, principalmente. E, para isso, os cemitérios até foram transformados em cemitérios de museus. Um outro motivo que move por esse cemitério é a música das comunidades, que mesmo hoje mortas, continuam sendo veneradas. Essa imagem que onde estão as vidas. Isso aí eu vou explicar, depois, porque tem personalidades que precisam ser transformadas em lugar do nome. Tem personalidades que a gente tem que preservar a memória delas. Entendeu? E tem cemitérios famosíssimos que tem vários, tem restaurantes dentro desses cemitérios. Então, se eu conheci, eu fiquei chocada, porque eu não sei dentro do cemitério. E aí, o escritor Francisco Ainara, ele disse, é necessário os cemitérios sempre distintos e traços, pois é a maneira de se opor é devastador da habitação. Ele é conhecido como a história. É importante ter esse memória sobre fatos. Sem vigilância memória, que a história vai ser azar. Se a gente não puder fazer com isso que a gente está fazendo agora, a história é. Se a gente não repassar esse que está falando para os nossos filhos, estamos sensíveis. Então, essa é a força desse homem, para que nós temos o cemitério mais estável de Jerusalém. Não é meu que salvo, é o de Oscar Schindler, que defendeu a cidadania mundial muito judeu. Então, eles colocam duas forças nos critérios. Eles colocam pedras e é para mostrar que a força, uns disseram assim, é para poder eles fazer o resto dele apaixonado do cérebro. Falar pedra. Outros dizem, não, é representar a força e o trabalho que ele fez, que ele teve. Então, você me quanto mais pedra, mais uma pessoa foi me movimentar a história. Aqui nós temos o cemitério, da Rigoleta, que é um também dos mais turistas. Tem fila para entrar aí. É uma que tem mais chamando. E um rock, e é uma banda de rock. E é mais paciente. Você vai para. Vamos ao cemitério, já sabe que é a festa. É o festa de lá, que tem umas bandas de rock que você presente. Aí o cemitério judeu, aqui é a garota da Finlândia, e um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires, que é o La Rigolesa. Aqui nós temos, por exemplo, aqui de Nazaré e Flores. Na realidade, gente, eu tenho que não escrever. Eu fui convidada para fazer para os alunos aqui de Floresta, quando nós estamos lá. E foi um dos grandes desafios da minha vida de fascista. E além de estar sob uma perseguição, aqui em Floresta, acontecer. Fica, não, porque eu nunca vi tanta coisas que a gente pode dizer que ainda existe. Incluindo o século XXI, acho que também no XXII, mas ainda tem violência dos tataranetos. Quer dizer, isso não pode existir. Para poder destravar isso, para poder a cidade andar. Então, como é que o sistema inteiro é reconhecimento e as holandas são daqui, se a gente não escuta, ouve. Onde o Edson falou, se fala muito mais em financeiros do que em romances. Vocês têm uma ideia, eu esse sobre a volta final, procurando o presente que vai fazer. Eu achei em casal, mas eu não achei nenhum valor.
não achei economia, não achei ninguém. Porque a minha comida, ela tem um feito. Se a gente não ficar uma meta, ele não vai ser. Entendeu? Isso aparece não só no que a gente fez também, que é uma pessoa, isso que eu mudava ali para nascer do chefe, e lá nessa Maria, que também fez parte. Aí, uma pessoa disse, de jeito nenhum, que engraçado que fez. Eu disse, então vocês vão ter que fazer muito trabalho para desconstruir esse tempo. E é muito trabalho. Porque os financeiros têm mais foram para esse reconhecimento, acho que disse o elemento, tem mais senhor Rodrigo, tem mais saúde. De dizer que isso é histórico. Começar o exílio, né? O seu poder, esse que está ali, o fuxico, o matava que roubava, as próprias famílias dos outros escondiam ele. O seu poder escondeu eles. Então, esses históricos, assim, não vamos aprender o poder, né? Se a gente rouba, a gente tem aí quantos homens nada existe. De políticos. Então, olha, nós não mudou o processual, a gente olha para isso. Não é isso? Então, a gente vai poder, eu acho que aqui em Floresta, vocês têm muito que apresentar. Vocês têm muito que fazer para ter esse laboratório divulgado. Né? Porque a Solança aqui tem 3, mas não agora tem expansão. Né? Então, precisamos mais são mais. E aí, eu coloquei esse aqui, que o cemitério do Chico, aqui, analisando, né, os cemitérios, esse aqui é o que mais se passa na história como o lugar do menor. É o cemitério do Chico. Mesmo que não saiba, todos têm ali, uns chegou, mas é primeiro, dois mais aceitos no conceito do lugar do menor. Aí, esse aqui eu estou mostrando, né, os cemitérios, ao falar deles. Aqui eu coloquei a igreja também é um possível lugar de memórias. E esse aqui, o batalhão, eu mostrei esses doces. E foi usado pelo Israel para combater esses parceiros. Esse local aqui, minha gente, aproveita para poder preservar e ganhar essa causa de. Não é aquela coisa que a gente quer isso, ontem, né? Não é porque vai ser vendido para particulares, mas o que vai comprar particular, ele vai destruir ou ele vai fazer o chão. Aí é o que é história. Se não for cancelar, pode fazer o que quiser, um hotel, um governo, como seja, mas vai deixar como está, né? Assim, como está em termos de governo, tem que estar ganhando. Ele não pode se preocupar, ele tem que ser restaurado. Né? Então, se a restauração dele acontece para um conceito de memória, pode ser vendido a quem quiser. Contando que na causa fechada, não poderá ser eu não sei como é que vão mudar se ele é tomado. 40 anos desse jeito, daqui a 10 não tem mais nada. Vai continuar, vai dar não. Daqui a 10 não vai dar. Então, outra que passa uma história com o Carpemório. A casa da Fazenda Lombrante construída pelo Major de Coutinho. Em 1888, ela foi essa boa que fez. Então, essa casa recebeu o aluguel. E o dono disse que ele não quer fazer uma coisa errada, ele não aceitou. Quando colocar a história, porque eu não sei se sabe tudo. Estaremos hoje lá ao vivo. Pula. Pronto. Então, a fazenda da Governo deu um melhor que precisa ter consolidado, consagrado. Aqui também, como eu falo, aqui que a gente dizia, quando não tem pessoas mortas, morreu ali, mas retiraram e foram colocar em outro local, se chama cemitério. Então, você notava aqui eu tenho. Aqui, esse é bem conhecido no Ceará, e uma mulher que morreu, o marido mandou fazer esse tudo, e é belíssimo, belíssimo. E você vai conhecer, você vai gostar por lá, e conhecer, que passa assim,
E aqui é o diretor de Confina, né, que é em Salvador, e Anjos. Então, são lugares de memória, assim, integráveis, e precisam de apoio ao soltando, né? Mas precisam ser consolidados por uma memória. É o que se notar, não tem ninguém enterrado aí, certo? Mas ele é importantíssimo para a história. Eles são importantíssimos para a história. E aqui, só para você ter uma visão, eu estava na técnica desse cara, pegou a chave do carro dele e foi botar o nome dele na minha casa. Olha, eu defini esse nome. Ele está falando da semana 33. É uma história muito triste. Ele não ninguém escreveu o nome dele no lado dos paredes. Se for condenado, ele deve enfrentar uma luta de 2015 a 15 mil euros. Ou ser preso, e no limite, o turista que fechou muito condição na Itália, no final de julho, se desculpa pela atitude que não sabia que o nome dele era aquilo. Então, quer dizer, vocês estão entendendo que é lei em país. E só com a chave que é só uma chave. E aí tem as duas pratas, uma construir, que precisa depois construir um lugar de memória. E aqui é a capa do livro, que vocês podem dizer, e ela vai chegar até ela, a governadora do Centro de Floresta, como primeira universidade, que é todo o livro para trás, para conhecer sua história do São Paulo. Entendeu? Para conhecer o São Paulo, que aqui eu sei. Só autores daqui, né, de Floresta e Nazaré, são autores conhecidos do Pacheco e a história das Sonoras. Né? Então, aqui o aluno vai conhecer essa história. Futuramente, a gente está sobre análise ainda e negociando, né? Para ver como é que chega. Então, aí, pronto. Então, aí eu fecho e muito obrigada, eu falo Muitas almoçadas sempre no final. Agora, outro lado, um princípio do livro, do amigo sacoche. Não, só Demir. Eu não vou participar hoje para você. Não, já sempre servir e agora já está com 109. Passou, já está quase 200. E pessoal, o professor Paulo Henrique Novaes não é nascido nasceu em Osasco, como ele falou, São Paulo, mas com raízes profundas e bem profundas aqui em Floresta. Recebeu a cidadania honorária florestana em 1911 da Regentópolis de São Pedro. Fechou. Ele é mestre em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal do Pernambuco. E Fundação de Bacana, especialista em Metodologia do Ensino de Línguas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, e em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Universidade de Estácio de São Paulo. Graduado em Pedagogia no Instituto Superior de Educação de Floresta e em Letras. Língua Portuguesa, suas literaturas pela Universidade de Pernambuco, Campus Carlos. Ele é professor efetivo da Ciência Municipal de Ensino de Floresta e estadual de Ensino de Pernambuco. Docente de Língua Portuguesa da Escola Técnica Estadual de Ferraz. Vencedor dos prêmios Professor de Destaque 2017, Programa de Educação Integrada da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E na Índia Teodósio de Gênero, ano 13, Secretaria da Mulher de Pernambuco.
vocês, Paulinho. Eu tenho uma missão, mas eu vou tentar dar conta, eu acho que o objetivo com vocês nesta manhã, porque a agenda do ovo já consegui. Então, é o São Miguel, o cemitério de São Miguel, é a segunda especificidade do floresta do Polo Sul e zona pública. A cidade atravessa o meu trabalho. Então, eu questiono muitas questões do nosso município. Eu saí da cultura vaqueira, estudei apagamento de mulheres, apagamento de história de mulheres. Nessa cultura, uma série de existiram, sempre fizeram parte, mas hoje não são citadas. E aí, desafiei a diocese de Floresta, que é da UIS. Eu quero uma missa celebrada por uma mulher vaqueira. Geralmente, homenageada do vaqueiro, vai ver maior. No final de ano, dezembro e março, o calendário festivo do homenagem do Monte Jesus Cristo, homenageia sempre homens. E aí, somente vaqueira é uma coisa absurda de renome nacional. O Chico Caramelo aqui também, fazendo participação. Nada mais brasileiro do que a Lata Caramelo. Seja bem, você está rachando, seja bem. E aí, eu ganhei um prêmio para Hidrológicos, que é o prêmio mais importante do país. Já tem 13, 15 pessoas. E eu venci, recebi esse teatro de Santa Isabel ali próximo, um palácio de campos específicos. Então, São Miguel tem muitas histórias. E aí, essa discussão, ela parte de um edital do governo de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, de feito iniciativas inéditas de educação, uma delas era o de extensão tecnológica na escola de extensão. Comumente, ela é beneficiada nos cursos de ensino superior e de pós-graduação no Brasil. Então, você consegue o financiamento através de um edital chamado Competitivo Técnico. Ele pede valor com habilidades tecnológicas do futuro. A inteligência artificial é algo que tem tomado uma proporção gigante, mas dá para utilizar de forma ética e de forma consciente. Então, o projeto que se chama Serito, ele pega a experiência de um projeto de extensão da USP de São Paulo, chamado Memória e Vida, e lá, uma das iniciativas é contar histórias, iniciar memórias, mas através do uso de celular e do QR Code que acessa conteúdos digitais. Então, implementar a inteligência artificial do cemitério de São Miguel, porque o cemitério é muito desprezado, apesar do seu valor histórico. O turista, quando chega à floresta, ele quer saber do casamento, dos casarões, da igreja do Rosário, da pedra do navio, da estadeira do Bom Jesus. Mas ele considera essa cemitério da ordem deles. É uma questão cultural. E ali, foi aprovada pela CEP, pelo governo de Pernambuco, pela VACEP, e tive como uma grande parceira da noite, através da diretoria municipal de culturas, e a prefeita Rolando Sola e a vice-prefeita Diana Mariana também, porque ela é entusiasta da cultura florestal do nosso. Como é que parte essa discussão, né? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Carlos Rodrigues, brasileiro, é o nome entrega, e ele tem um artigo chamado Pergunta Feita a Várias Mãos. E ele fala muito da experiência do pesquisador na hora dele promover os saberes. Então, o que acontece? Não existe pesquisa neutra, existe a própria escolha do tema a ser pesquisado, é uma escolha pessoal. Não existe uma inclinação pessoal, ou impessoal, existe inclinação pessoal. Ele vai dizer que não existe neutralidade, tem que saber na ciência. Por quê? Porque nós temos decisões políticas, ideologias, são atravessadas por crenças, e essas crenças, no cemitério, que deu como espaço do lazer, que significa esse olhar, não esse olhar da morbidez, do morto,
da limitação, enxergado como um equipamento turístico com menos dor e mais memória. Então, parte também de uma ideia de atualizar essa história de floresta a partir de uma postura decolonial. Eu sou muito misturado na Grada de Mola, que é uma autora portuguesa negra, tem um livro best-seller chamado Memórias da Plantação, são episódios valerianos de racismo. Ela vai trazer a questão do pensamento eurocêntrico, ou eurocêntrico, elite, da elite, que vai escrever, produzir conhecimento, mas ela parte de uma ideia contra-hegemônica e aí ela vai dizer, não há mais lugar para isso. A gente sonhar o mundo, trazer as vozes da América Latina, trazer esse conhecimento pelo são negros e povos originários. Então, não só ela, como também escriba, eu gosto muito da escriba, porque ela vai falar, pode só interpretar, eu vou dizer porque eu trouxe essa lei colonial. E o Aníbal, que na década de 80, ele vai gravar a tecnologia, a colonialidade do saber, e ele vai assumir uma postura contra a colonial. Né? Então, essa visão organizada de cemitérios, espaço de memória, de turismo, de lazer, e eu não comentava, porque o João Cabral de Melo Neto, esse texto, estou perguntando, obviamente, e o passando por floresta, ele tem uma visão fantástica dos povos, e ele escreve um poema chamado Cemitério Pernambucano, Floresta Navio, que ele vai, obviamente, exaltar a arquitetura do modular, que tem o ecletismo, quando o povo não só arquiteto, do jeito de historiador. Mas tem uma série de estilos arquitetônicos, presentes, mas ele faz uma crítica velada também aos poderosos da época. Hoje, quando vocês estiverem conosco, vocês vão perceber claramente que existe uma divisão social pela arquitetura. Quem está em cima e quem está embaixo. Quem está no céu e quem está na terra. Isso fala muito de questões de contextos históricos e econômicos. E compreender o cemitério como espaço museológico, já falou que é o crítico cemiterial, e o pedi pela nomenclatura do crítico cemiterial, que eu fui interpretado só como um orgulho, podem que utilizar o cemitério como um fenômeno de estudo que as pessoas se assustaram de jovens de ensino médio, é uma escola estadual, técnica estadual, o mesmo arranjo curricular do Instituto Federal, certo? Lá nós temos os cursos de segurança do trabalho e design gráfico. Como eu sou de linguagens, eu trabalhei com alunos de design gráfico no Cemitério de São Miguel e confesso, trabalhar com mortos, pessoas falecidas, foi o melhor público que eu trabalhei na minha vida. Eles estão no trabalho. Incrível. Mostra um pouquinho para vocês essa experiência. Ok, vamos lá, então aqui o cemitério, São Miguel, ele é o nosso terceiro cemitério
nós estamos no primeiro público, eu estava na paróquia, mais público como cemitério São Miguel, sofreu 3 ampliações depois da sua construção em 1903, com da Rodrigo Carvalho, isso eles tem aí uma maneira de esporte. O Jacaré do caminho dele, então, vai deixar as imagens aéreas. Então, quais são os objetivos do trabalho? Capacitar jovens para o uso da IA como inteligente, ligar ao turismo setorial, desenvolver as ações tecnológicas do cemitério e aumentar, posteriormente, esse fluxo de pessoas do cemitério. A metodologia do curso de formação, como mostrar a textura e 3 meses de execução das ações. Eu praticamente morei com os meninos do cemitério, tendo residência docente e com residência seminarial. Eu estava todos os sábados e domingos no cemitério dos meninos. Então, nós tivemos uma parceria com a Ministro, que é uma empresa de turismo, que veio o CNPJ para financiar a pesquisa na área turística. Então, nós fazemos aceitando a empresa palestrante, nós trouxemos essas questões de elaboração de roteiros, de políticas, conceitos. Chamorim, nosso livro da Império está comprando em Rosário, quem não conhece, é a Patrimônio Vivo, ele trouxe as noções de patrimônio material, imaterial, cultura popular, e na Almeida, ela é historiadora, advogada, é mestre também, direito, mas ela escreveu no curso de História no Série Base, um dos pioneiros sobre cemitério, acho que é um dos primeiros, que tem noção de existência, que ela fala de lugares de luto, que eu não me ensino agora no Jonetório, fizemos um ciclo no cemitério. O Leonardo, nosso presidente, que fez uma live maravilhosa, é a primeira pessoa que convidou para o encontro sobre esse trabalho. Não, vou presenciar isso. Eu só estava em Maceió. E Gênesis, que é do Instituto Federal do Trabalho Rural, que é ética. Por que ética? Eu falo de pessoas mortas. Por fim, eu falo super, eu não creio nessas coisas. Não creio umas coisas que eu não sei explicar com muita clareza, mas ela é resolutiva. E aí eu precisava de alguém da área de arquitetura. Então, o projeto ele fala de biografias e fala de arquitetura no ar. Conheci Gabriel Pereira, que de vista é mestra pela Federal do Pernambuco, em desenvolvimento urbano, arquiteto urbanista. É uma mulher extremamente poderosa, conhecida, muito autêntica, muito capaz, então ela sabe mesmo, ela estudou como casario, essa evolução histórica, como lugar de memória para a existência. E ela ilustrou de uma forma assim, fantástica. Inclusive, ensinou que era um jazigo, história sobre arroz, capela, turma, pináculos. Olha o que eu vou fazer na arquitetura. E ela estava na reunião do Lisboa, da arquitetura, na Semitur, do estado de Pernambuco, e ela ensinou a fazer um roteiro. São dois talentos de florestas fantásticos. É a certificação. Conseguir aprovar 10 alunos bolsistas, assim, a gente capta R$35 em bolsa, já financiamento público para fazer o projeto. Saiu do custo do professor, mas a gente tem com essa doença. E aí eles receberam 3 bolsas mensais, muito similar a campus, R$700 para estudante da graduação. Olha que prazer você estudar, para você ser remunerado para estudar. Numa escola pública, cravada no sertão de floresta, que não tem tantas oportunidades acadêmicas assim, e o estado das coisas. Absurdo. Tem uma equipe feminina, praticamente, só tem o Lucas, e é muito bom trabalhar com mulheres. Então, como diálogo inicial, por exemplo, eu vou explicar por quê. Muita gente ficou, muitas pessoas, inclusive os soldados sem nome.
que tem um capítulo histórico aqui na hora para vocês no cemitério. Os dois soldados, como eles são conhecidos, uma visita baixinha batendo. Como não se sabe o pai deles, na pesquisa, na época da pesquisa, não pode chegar lá, vem com a imagem ou a história sem autorização do equipe familiar. Então, muitas vezes eu digo, acho que não entenderam que aqui também tudo é política partidária. E olha como eu sabia, muito grande. Eu pensei que no final eu ia virar homem lá no cemitério, porque foi pressão. Você falar a história de floresta, você tem que pisar em ovos. Tem muito cuidado. Para falar a história de floresta, sabe muito bem, está bastante. Então, uma volta de sola, nos recebeu os gabinetes. E disse, vou fazer um decreto municipal, porque o cemitério já fazia parte de uma lei de 2011, como pouco interesse turístico municipal. Acho que foi a gestão dela, se não a gestão da prefeitura, isso aí. E aí ela disse, não, estou decretando a fixação e querem cores no cemitério, porque eu tinha de processo. Hoje não é processo, senão a pessoa vai dar a assim, tem um juiz aqui direito que está para chamamento. Quando o autor faz o vídeo, todo mundo proposta para a imprensa, isso aqui é um repórter do que tem. Meu nome foi para a mídia. Uma pessoa, um projeto, e muita gente começou a procurar esse projeto que abria tecnologia e memória histórica. Eu fiquei assustado. Quando é que para para colocar? Vai ser por esse ponto das pessoas que pararem para colocar os seus familiares. Aí fomos fazer diálogo com a população, explicando inicialmente e pedindo indicação de nomes. Depois, sendo orientado a discussão pública, que esse nome não deve nada, foi um nome todo que combina os pessoas. Dona. Opa! Oi. Dona Amália, sua mãe. Esteve conosco, pelo Brasil da sua presença, e foi uma tarde regada a trabalho da geleia. Foi um negócio chique, foi. E saiu de lá com cabeça chique de leves. Fizemos essa etapa de disputa pública e aí definimos o roteiro de Abraham em 30 palestrantes. Quando eu submeti a FACEP, eu escrevi com 15 pessoas. Negou que 15 turnos de cada pessoa, me turnos de 30 pessoas. E mesmo assim, não dá conta de falar de pessoas que foram importantes. E a história oficial não conta, a maioria, de 95% desse governo, não está encarnado na história oficial de palestra. E Conceição Carlos, sim, mas essa Carol, Silvia Comata, ela fundou a primeira escola de samba de floresta, para o livro, ele foi o nosso maior ator de tudo, da Paula Rio, em Recife, fez filmes, turnês mundiais, desejando a sua rainha da compraria do Rosário, o Pedrinho Larinho, grande cancioneiro popular, vice-prefeito, seu João Rosa, em Chapada, um vaqueiro que punhava a bandeira LGBT na missa do Barreiro de Serrita e em outras missas também, pelo vacilo da ganhar um prêmio na IB. Então, tá bom, prestem atenção nesse aqui. Lá, por ocasião da visita, nós falaremos um pouco sobre ele. Não vou falar então de uma descoberta histórica nossa, viu? Eu acho histórico que as pessoas não falam, é uma injustiça histórica, gente. Quando a gente atualiza a história, a gente corrige, passa uma borracha em muitas coisas e muitos erros. Ou erros ou feitos de propósito mesmo. Eu não vou me ater demais aqui, que vocês vão conhecer na visita, mas vou melhorar a são 30 pessoas. É um roteiro bem acessível. Já escrito em uma portuguesa, língua inglesa, em libras, ilustrado geralmente por IAC, feito para a forma de IAC, corrigido humanamente pelos textos são todos humanos, exceto as leituras dos rumos com inteligência artificial e supervisão de Gabriela no Elianos. Eu não coloco 100%. Eu vou desafiar os arquitetos humanistas e criar estilos na arquitetura que eu conheço. O roteiro está distribuído nas áreas, o maior de arte e cultura, o
maior de 15 pessoas. Religiosidade, literatura, gastronomia, saúde, educação política, comércio, e mulher que inspira que é Maria das Dores, Barros de Carvalho, a primeira mulher a ser candidata a prefeita de Floresta, a primeira mulher a andar de bicicleta publicamente em Floresta, a primeira mulher a se separar em casados, que dois casou. Ela andava de bicicleta com ela, pequena de bicicleta, ficava a estudar, de ser o senso comum dos homens da sociedade de Floresta, e as sertões e rincões todas. Então, é uma coisa calma, cinema, você ficar em Egipado para entrar no cinema, ou para uma calça. E usar maquiagem da igreja, uma coisa absurdamente. E aí está o mapeamento do cemitério, que é o nome, a gente faz a localização geográfica, você não perceber que tem esse roteiro no intuitivo, o criador do intuitivo, não precisa de guia turístico. Aí as avaliações do cemitério, a parte azul, 1903, ao lado da escrito Escola de 1957, Nego Novaes, na década de 70, prefeito, Escola de Barra Preta, por isso que ele arco. Era lindo, está escondido, daquela fachada, me desculpe, não tem valor histórico, na minha concepção, e é de traço arquitetônico que estoura muito do que é está dentro. Eu só vamos deixar o seu legado para ele fazer uma entrada legal, e sabe então, e por fim, a parte mais nova, que é a expansão da IBD, dos anos 2000, com o prefeito Sérgio Reis, que é Jardim. Ele tem uma experiência de acesso, e tiver com internet no celular, você virar o QR Code, porque assim, está nos túmulos, mas você pode também conseguir o acesso pelo nuvem aqui. Essa é a palestra Conceição Caú, irmã de César Caú, de César Caú aqui. Oi, ou muito, não, não, bloqueio, desculpa, meu irmão não, não, mas Conceição, ela teve um papel específico na imprensa, legislação, cartões, estágios, na ditadura militar, viu? E essa categoria de prefeitos foi feita por ela. Mas desculpa, tá movendo, né? Conseguiu abrir? Tá legal? Vocês vão perceber que isso aqui abre no celular. No final tem um mapa que diz o próximo como a ser visitado. E aí, o lugar arquitetônico são 19 columnas, distintos estilos arquitetônicos, placas informativas, né? Curadoria da Gabriel Nogueira, trocadora, a aquisição das placas, num dia que estava fazendo 42 graus, sensação térmica de 44. Aí também um chassi neoclássico que pode ser acessado pelo QR Code, arquitetura. E aí, para finalizar, o roteiro partou com uma bailista, uma bióloga, que ela é deficiente visual, que é a Poliana, que é lá na escola, ela considera que é uma escola de Jefferson, trabalha comigo lá, e ela usa o entorno dela. Então, se você começou com deficiência, você também lê o leitor de tela e ele lê tudo. A princípio, você tem braille. Mas o leitor de tela faz isso de forma espetacular. Ela fez, no que ela terminou, o choro da biblioteca se emocionado. Eu não queria cometer a injustiça. Eu cemitério foi pensado para a acessibilidade. A arquitetura dele não foi pensada. Tem lugares que você tem que ficar se explicar, se colher para poder passar. Imagina um deficiente visual que é um guia ou uma guia. Como? Eu fiquei muito emocionado. Seleção para mim, você vai terminar a repetição. Bom, antes do projeto ser finalizado, foi convocado pela Câmara Municipal para receber minha segunda sobre a porta. Eu estou quase aqui a esse grupo fantástico. E eles ficaram assim encantados com a experiência. E marquei com o roteiro. Nosso Ferraz, o pioneiro da música Patrulha do Floresta. O vereador Pedro Ferraz, ele ficou tão tocado que ele criou um projeto de lei para comparar o histórico do nosso cemitério. Então, era roubado.
no âmbito municipal. Olha as coisas que a escola causou prejudicar inconscientes. Também como um apelo por gente. Se você for lá em setembro, essa temporada da academia, é disso da vontade de você. Por que vai ser vontade? É lindo, foi. É lindo. Está aprovado, não, porque ele está em tramitação. É limpo de morrer, né? Limpo e coloca, que nos recebeu, nós não somos a rede municipal, mas nós somos floresta. E ela recebeu lá, apareceu o café, e eu estava lá, e foi o anjo da minha vida. Se tem São Miguel, ele sabia, né? E foi muito categórico, ela gostou, comprou a ideia, abriu as portas da prefeitura para a escola, e eu acho que todo mundo cresce junto. Trabalhar com todo mundo é muito prazeroso, você consegue contar melhor a história do lugar. Bom, os resultados, os resultados estão lá disponíveis. Consolidamos os respectivos skills, eles são diferentes. Skills, eles possuem um perfil acadêmico. Excelência. Excelência, são muito excelentes. Um evento público, lançamento, foi incluindo os familiares dessas pessoas. Foi incluindo. E a participação da mostra, a convite da governadora. A governadora mandou um convite na sexta, na sexta, quinta, lançamos, sexta recebi um convite da Xavier, mas mesmo a governadora, que era o líder, e ela chamou o Alex da nossa escola para apresentar, vou mostrar que a público, vamos seguir imagens, e o almoço estava chegando, né? Olha aí, gente. Inovação, tecnologia e inteligência artificial. É unindo com a educação para a gente impactar. Arretado, né? O servidor veio para mudar a forma que enxergamos a perda, a ausência e a saudade. Gente, e olha que riqueza. Cada QR Code desses tem informações ou biográficas ou sobre questões arquitetônicas. O cemitério passa a ser também um espaço de aprendizado, reflexão e valorização do passado. Assim, o que envolve esse projeto de vocês? Somos familiares para descobrir histórias de pessoas que marcaram a história de floresta. Aprendemos muito sobre a nossa história, a história da nossa cidade. Parabéns ao Paulinho e aos alunos da EDW por transformarem inovação em respeito, educação e cuidado com a história. A primeira vez que eu vi o cemitério lotado sem ter ninguém separado. Eu fiquei muito emocionado de contar sua história rápida. Eu perdi minha mãe em fevereiro do ano passado. Eu vivi minha vida com minha mãe. Quando eu falo que a pesquisa não é neutra, ela tem inclinação política, ideológica, é uma escolha, é uma decisão pessoal. Então, você tem que ser mais ou menos sincera. Não existe a análise do discurso quando você tem um corpo. Está muito claro, todo mundo tem tensões quando você a discutibilidade é marcada por intencionalidades. Eu perdi minha mãe e eu gostava de lá, sabe? Mas eu comecei a enxergar o cemitério como duas orientações. Não, gente, isso é uma questão muito negativa. Precisa conviver melhor com a morte. Aprender a viver o mundo. A perder os filhos, que ressignificar aquele lugar. É horrível. Eu tenho uma senhora que ela vai todo dia visitar lá na vida dela. Morreu de choque elétrico. E lá tem gente que tem memória viva, lá dentro, tem arquitetura, o que nós fazemos lá assim. Então, vai lá na morte da minha mãe e pesquisar pedras de bullying. Já apareceu? Só quase aqui, você sabe. E aí eu vou pesquisar as pedras de bullying. Mas eu vou ter uma decisão por conta da minha mãe. É horrível, viu, gente? Não deixo para ninguém passar por isso, já passou. Compreendo o que eu estou dizendo. Mas é tal qual o poeta que tem sentido e vestido. Você ainda chamou a pessoa, poeta vestido, e você está atravessado por essas experiências, essas emoções, e você coloca isso no papel. Né? Então, o sofrimento mental, assim, dá para conciliar. Bom, eu dia do lançamento, apareci apresentando, eu estava novo, literalmente, assim, que ele corre.
para o centro de convenções. Paralelamente ao seminário, também aconteceu a mostra de inovações científico-culturais. O espaço reuniu 48 trabalhos integrados por estudantes do ensino médio de 16 gerências regionais de educação. Maria Luísa e Luciana transformaram o cemitério São João na cidade de Floresta em um ponto turístico. Alunas da Escola Técnica Deputado Afonso Ferraz, elas desenvolveram dois roteiros: biográfico sobre personagens importantes da história local sem registros oficiais e outro arquitetônico, com foco no jazigo. Nosso projeto é extensão tecnológica financiado pela FACEP. Nós somos bolsistas da FACEP. E esse projeto une o CEMITU, que é o cemitério, e o turismo, se chama CEMITU. E isso nós desenvolvemos dois roteiros turísticos. Um sobre pessoas e outro sobre jazigos monumentais. Nisso, a gente desenvolveu QR Codes instalados nos jazigos, onde você acessa, pega seu celular, acessa o QR Code lá sobre a sua internet, e lá tem o quê? Slides interativos com língua portuguesa, língua inglesa, para acessibilidade, libras, audiodescrição. Então, assim, você precisa do celular na internet e você vai saber a história dos jazigos, sobre as pessoas que lá fizeram parte de floresta, mas não são muito conhecidas pelas pessoas da geração atual. Essa é a nossa cidade. A gente mora no interior de Pernambuco. E lá é uma cidade pequena, em que a maioria das pessoas se conhecem. E as histórias delas são passadas, principalmente de maneira oralmente. Então, não tem registro de pessoas, não tem registro escrito dessas histórias. Então, é muito importante a gente trazer essas histórias para a gente representar e que as próximas gerações elas possam ter acesso a descobrir a nossa história, principalmente de floresta, e dessas pessoas que foram tão importantes. O professor Paulo destaca que projetos como esse para o desenvolvimento de muitas habilidades dos estudantes, além do conteúdo tradicional de sala de aula. Ajuda, inclusive, a fortalecer um processo de formação baseado no curso técnico de design gráfico. Então, eles conseguem construir as habilidades, no caso, tecnologia do futuro, IA, para que eles consigam se inserir posteriormente no mercado de trabalho e consolidar a formação no curso no qual eles estudam na nossa época. Gente, aí nós temos o Instagram, Projeto Seritu, viu? Que tem interesse, conteúdo para todo lado, Seritu. Amado, eu nunca tive um lugar assim, de uma excelência acadêmica, né? De lisonjeado. Primeiro, na nossa aproximação, você foi estudante os Ferraz, e depois um autor que eu lia na Belmiro Ferraz, aqui é o seu livro, Carlos Antônio Ferraz também. E aí hoje, o professor de escola pública teve um contato, criador da obra que eu consumi, e hoje sentado aqui de maneira igualitária à mesa, com a Holanda, discutindo o nosso presidente, o Brasil é o presidente de São frente, né? A cultura da Casa Viva. E em Jardim, nós, Cabo de Pegasus, conhecemos um plano que tem ar-condicionado dentro dele. João Pedro. Eu quero mostrar. Ele que foi mostrar. Mas aqui, essa oportunidade a todos vocês, esta manhã. E assim, muito obrigado. Fecha bem. Muito bom. Bom, quem está passando, vamos caminhar. Vamos ao sorteio. A Diana está ali. Vamos adiantar o seguinte: o som está separado, né? Vamos desativando aí as coisas e a gente vai partir para o sorteio. Diana, vai comigo. O sorteio é da seguinte forma.
ainda tem rapaz. Eu larguei estava ontem de manhã na oficina em Cordeiro, sabe como é o processo. Mas aqui eu vou explicar como é. Eu vou chamar primeiro para a gente sortear. Sobre o careta. Quantos? Dois. Sorteio. Então, 2 livros desse ano. Pessoal, não fale mentira. Não pode cantar. Eu vou chamar primeiro o mês. Quem nasceu no mês tal. Se aparecer alguém e só for um, já levou. Se aparecer mais de um, aí eu vou chamar em que dia do mês nasceu. Se cair por coincidência, já levou. Mas se não coincidir, aquele que nasceu mais próximo do dia de sortear, ganha. Se houver empate, o mais idoso vai mais idoso. Ok? Então, eu vou chamar o primeiro. Alguém nasceu em agosto? Vamos para o dia do nascimento. Alguém nasceu no dia 11? Ninguém. Quem é que está mais próximo do dia 11? Dia 10. Não, então, pronto, venha cá receber. Leve um careta de isso. Saiu dentro daquele quem recebeu, não pode mais para os demais. É o senhor das chaves. Segundo mês, Júnior. Não é Júnior? Não é você, não. Dois. Três. Foi 2, 3. São 3 pessoas. Não tem o dia, mas a próxima. Dia 7. Ninguém. Dia 7 não, né? Quem é o mais próximo do 7? Eu é 3. 3. 11. Peraí. 3. Aí eu passo minha 10. 2 está de pé. 4 e 4. Aí 7. 8, 9, 10, 11. Minha neta disse que está embaixo. Pronto. Então está empate por enquanto. Próximo. Já ganhei. Já ganhou. As mulheres hoje, meu Vamos para o sorteio. Cadê a série? 2 por 10. Quando eu mando eu vou sério. Primeiro, vamos lá para o mês. Quem nasceu não pode ganhar Depois vai entregar. alguém nasceu
Em fevereiro. Fevereiro. 2. Que é o 2, você pode 63. Chega, sério. Não, isso Então, fevereiro teve 2. Tá bom. Eu gosto de ver. Dia 5. 3. Posso falar? Agora, olha aqui, por favor. Vamos mais um. Chama a hora de tirar. Mais um da série. Janeiro. Que nasceu em novembro. Ave Maria. Novembro. Ninguém? Ah, Júnior. Você? Pode levar. E aqui? Nasci no dia da alfabetização de novembro. Já nasci sabendo ler. Altura. Nós vamos agora para o livro. Ele chegou agora primeiro. Cangaceiro do Lampião de Aze, do nosso confrade Desmarque. Nascimento. Eita. Eu acho que esse livro é Maio. Maio. Uma. Só uma. Maio. Não, esses outros. Esse qualquer foto, foi. Deixa ela só não. Ó, correu, ó. O próximo Tradições do Cagaço, Muito bom. do nosso confrade Gisena, Lindenberg Sena. Seu dono, não? Pode entregar para fazer entrega. Pode fazer entrega, cara. Excelente. Não, bom, mas é um novo Supremo. E aí pode seguir. Quem ganhou não ganha mais. Já vem esse show. Júnior não saiu daqui. Saiu Júnior. Dois. 3, aí vai pro dia. Nossa, não, dele. Trinta e dois. É o primeiro da nascimento. 24. Mais um 24. Quem é mais? Quem é o mais próximo? Então É possível. se você já tem, ofereça ao também. Só, nós pretendemos sair ali, nós pretendemos sair
Ele sair lá de frente do batalhão, deve ter disponível ônibus. Eu não sei se vai acabar sendo um ônibus, mas Olha mais que lá não vai esperar o outro trabalhar. Veja, a gente até tocou nesse assunto aqui de manhã, tem mais capítulos aqui, a meio-dia. A ideia de sair do batalhão era justamente por causa dessa polêmica que surgiu aí, essa aprovação da lei do Estado, a lei do ar, aquele prédio, entre outros prédios que pertencem ao governo do Estado. Então, a ideia de a gente sair de lá é essa. A gente realmente a gente poderia fazer diferente. Eu penso, voltar lá e espero a hora que o ônibus chegar, eu pego e trago para você se entender mais conveniente. Vocês concordam com o inteiro, todo mundo aqui? Concordo. Então, lá está apenas se todo mundo vai para lá. Aquele som. Ainda teria uma outra opção, como a maioria, eu acho, de vocês estão no Floresta Hotel, parece, né? Se não me engano, a maioria poderiam sair do Floresta Hotel também. Quem está aqui embaixo, quem não está no Floresta Hotel? Eles estão naquele canal, do lado da delegacia. Já conto lá para arranjar a roça. Mas é interessante que ele está dando aqui. Tem, pode pegar. Fica esperando o telefone, quer sair. Você é por lá, Não. ela abre para ver. Mas ele teria que fazer assim, Agora você você vai. Vou pegar essa lugar. Porque eu quero Não, deixa você ter. A Dália vai para a gente. eu passar aqui mesmo. Eu pego então eu pego a Dália e levo. O ano central, eu vou. Mas não quer jogar com o menino, não. Mas faz. Você vai. Vem cá. Ele falou que aconteceu alguma coisa. Não, hoje eu vou pedir. Aí, você fala o seguinte: ficaria de 2 horas da tarde, lá no Floresta Hotel. É atenção. 2 horas. Não, 2 horas da tarde. E meia. Saída a 2 horas do Floresta Hotel. Aqui eu já vou lá no carro, a gente vai, passa na frente da Marina, Tá certo. pega mais, e aí a gente segue dentro da. Peraí, em frente do batalhão da. Você está na frente. Aguarde. 2 horas da tarde, a gente sai do Floresta Hotel e vai para a Marina. Vai para a Camarina. Pega, vocês. Outro batalhão não. Vai passar lá. Quem tiver no floresta, Compreenderam? Agora é o seguinte: todos vocês imaginam que terem acesso ao WhatsApp da Braz, da academia. Qualquer seja aí, qualquer coisa, eu avisarei através do WhatsApp. Você pode mandar
na série da semana. Ok, pessoal? Então, o almoço fica aí aprontado. Se eu fosse recuperar, nós teríamos aqui. Temos o restaurante do Posto Terreiro, temos o restaurante do outro posto que fica aqui em frente, temos o arquiteto da cidade perto do Estado do Nordeste, o bom. É o governo. Então, esses são os três restaurantes. Fique à vontade e, inclusive, 14 horas. Ô, Leonardo, depois. Não, mas tem que ser. Aí o senhor pode mandar mais Só agora. Não, eu acho que isso mas aí é que eu olhei para o seu preparo. Eu separei aqui. Eu nem percebi. Só você falar para